Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última aula da disciplina de raciocínio lógico matemático. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos falar a respeito de conjuntos. Então, nós já finalizamos os nossos estudos a respeito da lógica, a respeito da argumentação, da demonstração por absurdo, de N situações, né? E agora nós vamos falar sobre um outro conceito muito importante na matemática, que é a teoria dos conjuntos, que é a ideia de conjunto, e é um outro tema, né, que cai bastante em concurso. Então, se você pretende fazer algum concurso, né, cai bastante quando temos a disciplina de matemática nesse tipo de concurso. A ideia de conjunto é como o próprio nome já disse, eu vou ter um conjunto, eu vou ter uma união. Você tem um conjunto musical, você tem uma união de pessoas, você tem ali pessoas que têm o mesmo objetivo, que é tocar, que é fazer música. Então, num conjunto musical, eu tenho ali o vocalista, o baterista, o guitarrista, o baixista, acho que só esses. Nós temos essas pessoas que estão ali com o objetivo de fazer música. Essa que é a ideia de conjunto, né? A ideia é eu vou reunir uma quantidade, elementos que possuem a mesma característica. E quando a gente fala em conjunto, a gente tem um tipo específico que ele é de suma importância na matemática, que é o conjunto dos números, conjuntos numéricos, né? Nós trabalhamos o desenvolvimento de toda a nossa matemática, ela é baseada no desenvolvimento dos conjuntos numéricos. Esses conjuntos numéricos, eles são essenciais para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga operar. Então, nós vamos falar também a respeito dos conjuntos numéricos, do que são, quais são as principais características. Isso é importante que você, né, guarde bem, porque eles serão assim, te acompanham, eles já te acompanham na sua vida e eles continuarão aí acompanhando. Mas qual será uma aplicação que nós temos dos conjuntos como um todo? Acompanhe no quadro. No quadro, a gente vai falar aqui em que situações nós podemos utilizar a teoria dos conjuntos. Bom, uma das situações é justamente na biologia. Aqui a gente pode determinar as espécies, né, a classificar as espécies de acordo com o conjunto, ó, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e por último, eu não estou enxergando. E por último, ai gente, eu não estou enxergando. Essa é a classificação, né, a taxonomia que a gente pode falar. Por último é reino. A gente pode fazer essa taxonomia, né? A gente pode elencar, reunir espécies ali que têm aquelas características, que têm aquelas características em comum, e aí a gente reúne eles, né, num conjunto ali de espécie, de gênero, de espécie, de reino, filo, tudo dependendo das características. Sem contar que a ideia de conjunto, ela também é amplamente utilizada no nosso dia a dia, e é importante que a gente saiba identificar o que é um conjunto, como que nós podemos operar com o conjunto, e nós vamos ver que algumas operações de conjunto, elas têm muito a ver com algumas ideias da lógica. E muito importante, quando a gente fala em conjunto, a interpretação, ela é fundamental. A ordem como você lê, porque se você troca a ordem que está dado ali o enunciado, você troca totalmente a operação, você vai ter outro resultado. Aqui nós temos que ter o cuidado redobrado, porque se você interpreta incorretamente, você não vai conseguir fazer e você vai errar o exercício, principalmente no que se refere às operações. Então, a interpretação aqui, eu ouso dizer que ela é a parte mais difícil do que os próprios conceitos matemáticos. Vamos começar? Quando nós falamos em conjunto, nós temos que ter uma ideia, né? Uma noção intuitiva do que é o conjunto. Nós podemos entender um conjunto como uma reunião de elementos que possuem características em comum. Por exemplo, o conjunto de todos os alunos que assistem, que têm aula de raciocínio lógico matemático. Eu estou reunindo todos os alunos, qual que é a característica em comum de todos esses alunos? Assistir a aula de raciocínio lógico matemático. Essa que é a ideia de conjunto. Eu vou unir elementos e esses elementos, né, eles têm uma característica em comum. Acompanhe no quadro a noção intuitiva de conjunto. Como eu disse, é qualquer reunião de elementos, mas que tem que possuir alguma característica em comum. Por exemplo, né, o conjunto de todos os alunos de uma sala. Ou ainda, o conjunto de todas as casas de um quarteirão. Qual que é a característica ali dessas casas? Estar no mesmo quarteirão.
ou ainda conjunto dos números pares, ou o conjunto de grupos de animais. E como que nós representamos um conjunto? Para representar conjuntos, nós utilizamos as chaves. Então, eu tenho chave, coloco os meus elementos aqui, fecho chave. E uma letra maiúscula do nosso alfabeto para efetuar a identificação do conjunto. Assim, nós vamos falar os conjuntos A, B, C, D, letra maiúscula. Então, eu tenho aqui conjunto A, abre chaves, os meus elementos, fecha a chave. Essa aqui é a representação de um conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números pares. Vou representá-lo pelo conjunto A. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ixi, nós vamos ficar aqui eternamente e a gente não vai conseguir, né, falar todos os números pares. Por quê? Porque ele é um conjunto infinito. Ele não tem uma quantidade de elementos determinada, né? Ele é um conjunto que vai para o infinito e além. E qual que é o conjunto das vogais? Estou determinando ele aqui por A. Quais são as nossas vogais do nosso alfabeto? A, E, I, O, U. Nós temos ali 5 elementos para o meu conjunto. Logo, ele é um conjunto finito. Essa ideia de conjunto finito e infinito tem que estar bem clara. Eu tenho um conjunto, se eu não consigo contar a quantidade de elementos, ele é um conjunto infinito. Se eu consigo contar a quantidade de elementos, ele é um conjunto finito. E a gente tem que tomar muito cuidado quando nós vamos determinar os conjuntos, porque às vezes nós temos uma parte de um conjunto infinito. Então, ele é um conjunto finito. A gente tem que tomar esse cuidado e olhar para as características ali que o meu conjunto ele está pedindo. E quando a gente fala em conjunto, a gente denomina dessa forma, né? Letra maiúscula, igual, abre chaves, os elementos, fecha chaves. E quando nós temos esses elementos, nós podemos classificar esses conjuntos em relação à quantidade de elementos. Ele pode ser finito e infinito, mas se ele me diz que são todos os elementos, todos, assim, se eu estou encontrando, abarcando todos, esse é o que nós chamamos de conjunto universo. Acompanhe no quadro. O conjunto universo é o conjunto que contém todos os elementos, como eu falei. Já o conjunto unitário é todo o conjunto que contém somente um elemento. Esse conjunto ele tem um elemento apenas. E o conjunto vazio, como o próprio nome dele já diz, ele não tem nenhum elemento. E como que a gente representa um conjunto vazio? O conjunto vazio ele tem uma representação específica. A representação do conjunto vazio é dada por esse zero cortado ou duas chaves sem nada dentro. E aí, atenção! Quando nós falamos assim vazio, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Zero. Pelo menos na minha é zero. E o que é muito comum fazer? Vou representar o conjunto vazio. Aí eu coloco lá chaves, zero, chaves. Isso é conjunto vazio? Não. Isso é um conjunto unitário, cujo elemento é zero. Conjunto vazio, a gente representa por um zero cortado ou duas chaves, duas chaves, né? Sem nada dentro. Se você colocar um ponto lá dentro, já é um conjunto unitário, ele tem algum elemento. Não tem que ter nada lá dentro. E atenção, porque isso é um erro muito comum e a gente cai nessa pegadinha. Então, a gente tem que tomar cuidado. Representação de conjunto vazio é duas chaves sem nada dentro ou zero cortado. E quando nós falamos em conjunto, nós também podemos falar associar, né, o seu elemento com o conjunto ou associar um conjunto com um conjunto. E aí nós temos o que nós chamamos de relações. A primeira relação é a relação de pertinência. Acompanhe no quadro. A relação de pertinência, ela diz o seguinte, que para representar que o elemento X pertence ao conjunto A, então aqui eu estou comparando elemento com conjunto. O símbolo, que é esse, parece esse E meio achetadinho, né? Pertence, escrevemos que isso e lemos X pertence ao conjunto A. Vamos considerar o conjunto. X, tal que X é um número ímpar positivo menor que 10. Essa é a minha característica em comum dos números que vão pertencer ali ao meu conjunto. Quais são os números ímpares menores do que 10? 1, 3, 5, 7, 9. Menor que, então, tem que ser menor do que 10, não pode conter o 10, mas nem conteria porque o 10 é par.
Para este conjunto, a gente pode falar que o elemento 1, ele pertence ao conjunto A. E aí a gente escreve assim, ó, 1 pertence a A. O elemento 2 pertence a esse conjunto? Não. Qual que é a característica? Ser ímpar, 2 é par. Então, nós escrevemos que 2 não pertence a A. E aí a gente põe o sinal de pertence cortado. E a gente pode utilizar uma representação que a gente chama de diagrama de Venn, que é esse círculo, né, essa elipse, assim, né, porque não é um círculo bonitinho, é essa elipse onde a gente coloca todos os elementos do meu conjunto. O meu conjunto A é um número ímpar positivo menor do que 10. É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Todos esses números, eles pertencem ao meu conjunto A. E aí a gente pode fazer a mesma análise, ó. 1 tá dentro aqui do meu diagrama, da minha elipse? Tá, então 1 pertence a A. O 2, A? Não, o 2 não pertence a A. Analisar essa ideia de pertence e não pertence, nós estamos analisando elemento com conjunto. Então, eu tenho que analisar a característica do meu elemento. Analisando a característica do meu elemento, a gente olha a característica do meu conjunto. A gente olha lá para o nosso conjunto. Esse número que está querendo saber se pertence ou não, ele está dentro do meu conjunto? Se ele está, ok, ele pertence. Se ele não está, ele não pertence. Mas nós também podemos comparar conjunto com conjunto. E aí é a relação de continência. Acompanhe no quadro. Considere 2 conjuntos, A e B. Então, ó, a gente agora está comparando conjunto com conjunto. Dizemos que o conjunto B está contido no conjunto A. Qual que é a condição? Se todos os elementos do conjunto B pertencem ao conjunto A. Essa é uma condição necessária. Nós representamos a relação de continência utilizando esse símbolo, que se assemelha a um U, né, de cabeça para baixo, deitado, perdão. Para representar que o conjunto B está contido no conjunto A, a gente faz dessa forma. E aí vamos ver um exemplo. O conjunto A é x é um número par positivo menor do que 20, então nós vamos ter ali 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Professora, por que o 20 não está ali? Porque a minha condição é menor que, não menor igual. Por isso que o 20 não faz parte do meu conjunto. E aí eu tenho o conjunto B, x pertence ao múltiplo positivo de 4 menor que 20. 4, 8, 12, 16. Esses são os meus múltiplos. Eu posso falar que o B, ele está contido no A. Por quê? Se nós analisamos aqui o nosso conjunto B, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16. Todos os elementos do meu conjunto B, eles pertencem ao meu conjunto A. Logo, a gente fala que B está contido em A. E aí nós podemos também fazer uma representação, ó. O meu conjunto A são todos esses elementos, inclusive o 4, o 16, o 8 e o 12. Só que esse conjunto aqui, ó, é exatamente o meu B. Então, o meu B, ele está contido, ele está ali dentro do meu conjunto A. E nós dizemos que isso é um subconjunto, é uma parte do meu conjunto A. E quando nós queremos representar, como que a gente fala que não está contido? Ó, x é um número par positivo menor que 20, aquele mesmo conjunto, e o conjunto B, x é um múltiplo positivo de 4 entre 1 e 25. Vamos fazer a mesma análise, ó. 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16 e 20, 24 não. Nós temos 2 elementos de B que não pertencem ao conjunto A. Logo, B, ele não está contido em A. Essa que é a ideia. Então, quando nós temos conjunto com conjunto, nós vamos analisar se todos os elementos de um conjunto estão presentes no segundo conjunto, né? Se um está contido no outro. Se eu tenho análise de elemento com conjunto, o que nós vamos analisar? Se um elemento, ele pertence àquele conjunto. Essas são 2 relações, né? A relação de pertinência e a relação de continência. Quando nós falamos em conjunto, nós podemos operar com esses conjuntos. Então, se nós temos 2 ou mais conjuntos, nós podemos utilizar algumas operações. Uma dessas operações é a união. O que união significa no nosso dia a dia?
que eu vou unir, não é? Que eu vou reunir tudo ali. Por exemplo, a união de dois casais. A gente, de duas pessoas, a gente está unindo essas duas pessoas pelo laço do matrimônio ou N situações. Eu estou unindo. A ideia aqui em conjunto é a mesma. Eu vou unir os meus elementos, eu vou reunir todos os meus elementos do conjunto A e do conjunto B. Ou se eu tenho conjunto C, eu vou reunir todo mundo. Se eu tivesse, por exemplo, 50 conjuntos e eu quisesse a união desses 50 conjuntos, eu ia unir todos os elementos que ali estão em cada um desses conjuntos. Essa que é a ideia de união. Acompanhe no quadro a definição. Como eu disse, a união ela é representada dessa forma, a união B, o símbolo da união parece um U, né? E ela é dada pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, a união B nós vamos determinar assim, ó. Ela é composta, o conjunto é composto por X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Por exemplo, o conjunto A, B, C, D, E. E o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós vamos fazer a união B. É 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Professora, você falou errado. Porque aqui, ó, você escreveu A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. E você falou o contrário, professora. Isso importa? Não. Quando nós temos a união de dois conjuntos, as posições dos elementos, elas não importam nessa união. Então, nós poderíamos falar assim, A1, B2, C3, D4 e assim sucessivamente. A gente poderia alternar. A ordem que nós temos ali dos números dos meus elementos, do meu conjunto, eles em nada influenciam. Então, tanto faz eu falar que o meu conjunto união é A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, como eu falar que é 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. A ordem não importa. E aí nós temos uma outra operação, que é a operação de interseção. Acompanhe no quadro. A interseção entre os dois conjuntos é como o próprio nome já diz, ó. Eu vou interceptar. O que é essa ideia de interceptar? Eu vou cruzar, eu vou achar algo em comum. A interseção, que é dada por esse símbolo aqui, ó, que parece um U, só que de cabeça para baixo. É o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos, ó. Tem que pertencer ao mesmo tempo aos dois conjuntos. E aí a gente simboliza como a interseção B é X tal que X pertence a A e X pertence a B. Tem que estar tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Por exemplo, o conjunto A são os pares menores que 20 e o conjunto B são os múltiplos de 4 entre 1 e 25. E aí, nós vamos fazer a interseção. Eu tenho que procurar todos os elementos que tem tanto em A quanto em B. Vamos começar pelo menor conjunto. 4 está no conjunto A? Tá. 8 está no conjunto A? Também. 12 está no conjunto A? Também. 16 está no conjunto A? Também. 20 e 24 estão? Não. Então, quem que é a minha interseção? Quais os elementos que estão tanto em A quanto em B? 4, 8, 12 e 16. Essa é a interseção entre os dois conjuntos. E aí a gente pode representar pelo diagrama de Venn, que eu acho que até fica mais simples para a gente visualizar. Eu tenho aqui o meu conjunto A, que são todos esses elementos aqui, e eu tenho aqui o meu conjunto B, que são todos esses elementos aqui. Tá vendo essa interseção entre esses dois conjuntos? É justamente os números que tem, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. 4, 16, 8 e 12. Essa aqui é a ideia de interseção. Então, a união, o que nós estamos fazendo? Unindo os conjuntos. Nós estamos colocando todos os elementos do conjunto A com o conjunto B, com o conjunto C e assim sucessivamente. Eu vou unir, eu vou reunir os meus elementos. Já na interseção, nós temos o E. Eu tenho que ter os elementos que tem no meu conjunto A e no meu conjunto B. Se a gente tivesse 50 conjuntos, nós tínhamos que olhar para os elementos que estão nos 50 conjuntos ao mesmo tempo. Se eu tenho esse elemento em 49 conjuntos e no conjunto 50, eu não tenho esse elemento. É interseção? Não, porque ele não tem também
naquele conjunto, tem que estar em todos os conjuntos. E quando a gente fala em união e interseção, nós podemos fazer uma relação lá com as ideias de lógica, justamente relacionando a união com a conjunção, com a disjunção, perdão, e a interseção com a conjunção. Acompanhe no quadro. A associação entre a união de conjuntos e o conceito ou seja, operação da disjunção, na lógica matemática, e também nós podemos associar a interseção com o conectivo e da conjunção na lógica matemática. Os dois conectivos e a ideia de união e interseção, ela é a mesma, tanto para a lógica quanto aqui no conjunto. E aí aqui eu trouxe um exemplo diferente, ó, eu trouxe 3 conjuntos. Corrijam, por favor, que não é 16, é 4. Eu errei aqui. Eu tenho esses 3 conjuntos, o conjunto A formado por esses elementos, o B por esse e o C é um conjunto unitário. Eu quero A, interseção com B, interseção com C. Não basta eu olhar só para A, B, interseção com B. Se eu olhar para A, interseção com B, eu tenho 4, 8, 12 e 16. Essa é a minha interseção. Só que eu tenho que olhar essa interseção com o meu conjunto C, que é o número 4. A interseção entre esses 3 conjuntos, aqui representada pelo o diagrama de Venn, ó. O A está em verde, o B em azul e o C em amarelo. Aqui nós temos todos os elementos de A, aqui todos os elementos de B e aqui todos os elementos de C. Qual que é a interseção entre esses 3 conjuntos? É esse pedacinho aqui, ó, onde os 3 se cortam. E aí eu acabei pagando a interseção, que é 4. Então, A interseção B com interseção C é 4. E professora, e se a gente não tivesse ali uma interseção, como é que eu representaria? Você colocaria que a interseção é conjunto vazio, você não tem nenhum. E como que a gente representa o conjunto vazio? O 0 cortado, ou se não, 2 chaves sem nada dentro. Não pode pôr nada dentro. Se você coloca, esse conjunto ele deixa de ser vazio. Então, se eu estou analisando ali 3 conjuntos, 4 conjuntos, N conjuntos, e eu não consigo nenhum elemento em comum em todos esses conjuntos, qual que é a minha interseção? Conjunto vazio. Eu não tenho interseção. Essa que é a ideia entre união e interseção. União a gente reúne, interseção a gente busca o que tem em comum. Nós também podemos operar com os conjuntos, né, através da diferença e do complementar. E aqui, muito cuidado, porque aqui a ordem como a gente escreve vai determinar qual operação que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Aqui, A menos B é diferente de B menos A. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente vai interpretar ali o nosso conjunto, a nossa forma como foi escrita, porque se a gente interpreta de maneira errada, a gente vai errar, a gente vai encontrar algo que não é. E se você tem uma questão onde é alternativa A, B, C, D, você pode ter certeza que o seu erro ele vai estar entre essas questões. Então, cuidado, mas muito cuidado mesmo. Quer ver por quê? Acompanhe no quadro. Quando eu tenho o conjunto A e B, a diferença do conjunto A pelo conjunto B, ela é dada pelos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Ou seja, A menos B é X pertence a A e X não pertence a B. Nós temos esses 2 conjuntos. E aí eu quero fazer A menos B e eu vou mostrar para você que A menos B é diferente de B menos A. Aqui, pela nossa definição, ó, é todos os elementos que pertencem ao primeiro conjunto que não pertencem ao segundo. Eu, para economizar a palavra, eu falo assim, ó, todo elemento que está no primeiro que não está no segundo. Então, todo elemento que está em A, mas que não está em B. 1 está em A? Não. Aqui, quem está em A? 8 em B, 8, 9 e 10. Então, quais os elementos que não estão em A, ó, que estão em A, mas que não estão em B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a minha diferença. Agora, vamos fazer a análise contrária. Os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, nesse caso é o B, mas que não pertencem ao conjunto A. O 8 está aqui no conjunto A, o 9 está no conjunto A, o 10 está no conjunto A.
O 11, o 12 e o 13 não estão no conjunto A. Então, quem é B menos A? 11, 12 e 13. Percebeu a diferença? Percebeu como que a ordem aqui, né? A ordem das palavras aqui faz toda a diferença. Se você interpreta incorretamente, você vai errar. Então, o que é a diferença entre dois conjuntos? É todos os elementos que têm no primeiro conjunto, mas que não estão no segundo conjunto. É isso. Essa que é a ideia de diferença. E aí a gente também pode representá-la com os diagramas de Venn. Acompanhe no quadro. Aqui nós temos a ideia de A menos B, que são todos esses números aqui, ó. Pense assim, A menos B são todos os valores do conjunto A que não estão na interseção de A com B. Aqui nós temos A menos B e do outro lado ali, colorido, nós temos o B menos A. São todos os elementos de B que não estão na interseção com A. E quando a gente fala, né, em diferença, nós também podemos ter uma ideia relacionada ao complementar. E aí aqui mais cuidado ainda, porque a simbologia, ela já é diferente. E aí se a gente interpreta errado, nós vamos fazer errado. Considere dois conjuntos, A e B, e aqui nós temos uma condição, ó. Um dos conjuntos tem que estar contido no outro conjunto. Então, eu tenho dois conjuntos A e B, o B está contínuo no A. E aí, nós definimos como complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B. Então, nós vamos representar o complementar de B em relação a A por essa símbolo aqui, ó. Complementar, que é o C, de B em relação a A. Isso é dado pela diferença de A menos B. Vamos considerar os conjuntos. Aqui até o número 10 e aqui o conjunto 8, 9 e 10. Eu quero encontrar o complementar de B em relação a A. Isso é todo elemento de A que pertence a A, mas que não pertence a B. E aí, nós analisando o A e o B, o que nós temos? Que o complementar de B em relação a A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse conjunto, se a gente faz a união com esse, nós temos exatamente o conjunto A. E perceba que o conjunto B, ele está contido no conjunto A. Nós podemos fazer a representação. Ó, o B está contido no A. E quais são os números que complementam o B? 1, 2, 3, 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse é o complementar. E aí, o contrário, nós temos que ter atenção. Ó. Vamos considerar os dois conjuntos. Isso daqui é complementar de B em relação a A. A menos B. Nessa simbologia, o B está contido no A. E se a gente inverte, ó, complementar de A em relação a B. Isso é dado pela diferença de B menos A. Aqui, quem está contido é o A. O A está contido em B. Então, se a gente inverte ali a ordem, nós vamos ter conjuntos diferentes. Nós temos que nos atentar à ordem como está escrito, como que está sendo falado no problema. E mais, né? Nós temos que nos atentar também à condição. Um dos conjuntos tem que estar contido no outro conjunto. Senão a gente não consegue essa ideia de complementar. Agora um exemplo do complementar de A em relação a B. Acompanhe no quadro. Aqui nós temos os conjuntos 7, 8, 9 e 10 e o conjunto B 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu quero complementar de A em relação a B. Isso é dado pela diferença de B menos A. Todos os elementos que estão em B que não estão em A. Quais são os elementos que estão em B e que não estão em A? 4, 5 e 6. Esse é o meu complementar de A em relação a B. E aqui nós temos a representação. Ó. O conjunto A está contido no meu conjunto B. E quais são os elementos que o complementam o conjunto A? 4, 5 e 6. A ideia de complementar é essa, né? Um está complementando o outro. E aí a gente utiliza a ideia da diferença. Muito cuidado com a nomenclatura, muito cuidado como você interpreta a diferença, porque como a gente viu, se você faz a diferença de A menos B, é diferente da diferença de B menos A quando a gente fala em dois conjuntos. E o complementar de A em relação a B
é diferente do complementar de B em relação a A. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e não colocar tudo na mesma caixinha falando que são iguais, porque são operações, né, que dependem da ordem, sim, de como estão escritos os conjuntos. Nós podemos utilizar a ideia de conjunto para organizar informações, né, e para descobrir algumas situações, algumas informações. Essa ideia da nossa situação-problema é uma ideia bem comum e é uma ideia que requer muita atenção e uma análise minuciosa. E a gente tem algumas dicas, né? Algumas dicas para a gente conseguir fazer esse tipo de exercício. E aí, se você segue esse passo a passo, é muito mais fácil resolver esse tipo de exercício. Mas a gente tem que entender o que é a união, o que é a interseção. E também o que é a palavrinha exclusivamente e somente. Aqui isso vai fazer toda a diferença. Se eu falo assim, tantas pessoas pertencem exclusivamente ao conjunto A. Esses elementos, eles pertencem só ao conjunto A. Agora, se eu falo, tantos elementos pertencem ao conjunto A. Isso quer dizer que esses elementos, eles também podem pertencer ao conjunto B ou a um outro conjunto. Eles podem estar na interseção. Então, a palavrinha exclusivamente ou somente, ela faz toda a diferença. Vamos conhecer a nossa situação-problema. Acompanhe. Aqui nós vamos determinar quantos alunos tem numa escola de idiomas. E a escola passou as seguintes informações. 57 alunos cursam inglês. Então, quer dizer que esses 57 alunos, eles também podem cursar francês e eles também podem cursar espanhol. Por quê? Porque ali eu não tenho a palavrinha exclusivamente. 42 francês, 37 espanhol. Aqui, 21 alunos estudam inglês, francês e espanhol. Esses 21 alunos são a minha interseção entre os três conjuntos. Por quê? Eles estudam as três línguas ao mesmo tempo. 23 estudam inglês e francês, então aqui eu tenho a interseção entre o conjunto que estuda inglês e o conjunto que estuda francês. 25 francês e espanhol, 28 inglês e espanhol. Qual que é o primeiro passo que nós damos? Então, nós temos ali aquela situação e a gente precisa determinar quantos alunos. Ah, professora, é muito fácil. É só você somar a quantidade de alunos que estudam inglês, espanhol e francês. Não. Se você vai somar, você vai estar somando também 2 ou 3 vezes aqueles alunos que estudam as 3 línguas ao mesmo tempo, aqueles alunos que estudam 2 línguas. Então, não é tão simples, não basta você somar ali os que estudam inglês, espanhol e francês. Você tem que fazer toda uma análise. E o que a professora Daiane aconselha, o que a maioria, né, dos professores fazem? A gente utiliza o diagrama de Venn, porque ele nos dá uma percepção da onde que tem a interseção com quem. Eu trouxe essa forma, mas se você aí tem uma outra forma de resolver esse tipo de problema, fique à vontade, só que você não pode, né, desobedecer nenhuma das regras quando a gente fala em conjunto. A ideia de interseção, a ideia de união, essas regras elas têm que ser mantidas. E qual que é o passo a passo? Primeiro, determinar quais são os conjuntos. Acompanhe no quadro. Nós temos o conjunto A, cursam inglês, o B, os alunos que cursam francês e os C, os alunos que cursam espanhol. E aí eu vou representar aqui, ó, pelo meu diagrama de Venn. Inglês aqui, francês aqui, espanhol aqui. E eu sei que eles têm uma interseção. E aí, para a gente descobrir quantos alunos estudam só inglês, quantos alunos estudam só francês e quantos alunos estudam só espanhol, nós vamos começar pela interseção. O que a informação nos deu? Nos falaram que 21 desses alunos, eles cursam os 3 cursos ao mesmo tempo. Então, esses 21 alunos aqui, ó, estão na interseção entre os meus 3 conjuntos. Ok, tem que 21 alunos cursam os 3 conjuntos. E aí, agora, nós vamos analisar as outras interseções. Falaram pra gente que 23 estuda inglês e francês. Inglês é A aqui, ó, e francês é B. Eu tô falando que 23 estuda inglês e francês. Eu tô falando que é somente inglês e francês? Não, eu não tô falando isso. Então, quer dizer que desses 23, alguns podem estudar também espanhol. E tá aqui, ó. 21 desses 23 alunos também estudam espanhol. Quantos alunos que sobram que só estudam inglês e francês? 2. Então, esses 2 alunos estudam só inglês e francês.
E esses 21 aqui estudam os 3. E aí a gente faz a mesma análise para outra interseção, ó. Francês e espanhol. Aí a gente vem aqui, ó, B e C. 25 estudam francês e espanhol. Desses 25, 21 estudam também o inglês. Nós fazemos a subtração, nós vamos ter que 4 alunos estudam somente francês e espanhol. E aí, fazendo a análise para inglês e espanhol, nós temos que 28 estudam inglês e espanhol. Não quer dizer que é exclusivamente. Desses 28, 21 também estudam francês. Quantos que só estudam inglês e espanhol? 7. Percebeu que o 21, ele está sendo somado ali em todas as interseções? Então, se você soma todos os números que foram dados, você vai somar esse 21 N vezes. O 21 é que faz as 3 coisas ao mesmo tempo, e aí depois a gente descobre quantos alunos que fazem só duas disciplinas, só 2 aqui, só 2 aqui. E agora a gente descobre quantos alunos fazem exclusivamente só o curso de inglês, só o curso de espanhol e só o curso de francês. Como que a gente faz isso? Considerando as interseções com os conjuntos. Acompanhe no quadro. Aqui, para a gente descobrir, ó, falaram para a gente que 57 alunos cursam inglês. Desses 57, 2 cursa inglês e francês, 21 cursa os 3 cursos e 7 cursa inglês e espanhol. Somando, nós vamos ter que desses 57, 30 cursam um outro curso, uma outra língua também. Logo, me sobram só 27 alunos que cursam apenas inglês. E aí a gente faz o mesmo estudo para francês, ó. 2 estuda também inglês, 21 estuda o inglês e o espanhol, 4 estuda também o espanhol. Somando 2 com 21 com 4, nós vamos ter 27. E 27 menos 42, nós vamos ter que 15 alunos estudam somente o francês. E o mesmo procedimento a gente faz para o espanhol, ó. 37 cursam espanhol, mas desses 37, 4 também cursam o francês, 21 cursam o francês e o inglês e 7 cursam também o inglês. Somando, nós vamos ter 32 para 37, nós temos que apenas 5 alunos cursam somente espanhol. E aí, agora sim, a gente soma todo mundo. Porque aqui eu só tenho os que estudam só inglês, aqui os que estudam tanto inglês como francês. Eu consegui separar. Quando a gente soma, nós vamos ter que a escola ela tem 81 alunos. Quando a gente está fazendo esse tipo de problema, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Principalmente porque quando esses problemas, eles sempre têm essa pegadinha do somente, ou quando não fala somente, quer dizer que aquela pessoa, aquele conjunto que você está trabalhando, ele pode ter a interseção com o outro. E aí a gente tem que tirar essa interseção, porque senão a gente vai contá-la 2, 3 vezes, dependendo do problema. Esse tipo de problema requer muita análise, então cuidado. E a gente sempre começa pela interseção, ou que seja de 2 conjuntos, a interseção dos 2, ou então a interseção dos 3 conjuntos. Essa é a ideia. E aí, para determinar os elementos de cada um dos conjuntos, a gente tem quantidade total de elementos menos a minha interseção. Aí a gente determina a quantidade exclusiva daquele conjunto, né? Que só pertence àquele conjunto e não também à interseção. É assim que a gente analisa esse tipo de problema. O objetivo dessa atividade é que a gente pratique um pouco da ideia, né, de diferença entre 2 conjuntos. Acompanhe no quadro a atividade. Nós temos esses 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B de números e o conjunto C e D de animais. Eu quero que você determine A menos B e C menos D. Eu vou dar um tempinho para você determinar, qualquer dúvida também você pode mandar e daqui a pouquinho eu retorno.
Vamos então corrigir essa atividade. E lembrando que quando a gente tem diferença, todos os elementos do primeiro conjunto que não estão no segundo conjunto, que não pertencem ao segundo conjunto. Vamos ao quadro para a gente corrigir a atividade. A menos B. A, o conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B, 2, 4, 6, 8, 10. E eu quero A menos B, ou seja, todos os elementos que estão em A que não estão em B. Quais são esses elementos? O 4, ele tá, ó, o 1 tá em A? Não. O 2 tá? Tá. O 3 tá? Não. O 4 tá? Sim. O 5 tá? Não. Então, todos os elementos que pertencem a A, que não pertencem a B, são 1, 3, 5. E aqui, C é composto por gato, cachorro, rato e coelho, e D por gato, elefante, cachorro, leão e tigre. Quais os elementos que estão em C que não estão em D? Gato tá? Tá, ó, tem nos dois. Cachorro? Também tem nos dois. Rato? Não. Coelho? Também não. Então, o conjunto diferença entre C menos D é rato e coelho. Essa que é a ideia, né, da operação da diferença. A gente tem que tomar esse cuidado com a ordem. E guarda, não guarda assim, ó, A menos B. Guarda a ideia. Eu tenho dois conjuntos. A diferença ela é dada pelos elementos que estão no meu primeiro conjunto, menos, né, todos os elementos que estão no meu primeiro conjunto que não estão no meu segundo conjunto. Guarda assim, porque se tiver A menos B, o nosso cérebro ele tende a nos dar umas pegadinhas, e aí a gente vê algo diferente, a gente fala assim, não, mas não pode. Então, guarda a ideia geral, não se apegue muito a essas letras, A e B. É o que tem no conjunto, no primeiro conjunto, que não tem no meu segundo conjunto. Quando nós falamos em conjunto, nós estamos trabalhando com uma reunião de elementos que têm características em comum. E os conjuntos numéricos, eles são um tipo de conjunto. Quais são as características, né? A depender do conjunto numérico, cada um deles tem a sua característica. E os conjuntos numéricos, eles são a base da matemática, né? Nós aprendemos tudo com número, a gente depende dessa ideia de número, essa ideia de quantificar. E rapidamente, assim, na história da matemática, a ideia de contar e a ideia dos números naturais, ela surgiu porque os pastores, eles precisavam, né, que se fala na história, que eles precisavam saber a quantidade de ovelhas que iam e a quantidade de ovelhas que voltavam do pasto. Eles precisavam saber se tinha ficado alguma ovelha ali perdida ou não. Então, o que eles faziam? A ovelha passava, ia para o pasto, ele colocava uma pedrinha aqui de um lado. Aí, todas as ovelhas foram, a gente tinha um montinho de pedrinha aqui. As ovelhas voltaram. E aí, ele pegava a pedrinha daqui e colocava aqui. Ele ia fazendo uma correspondência entre a ovelha que passava, né, e a pedrinha. Se sobrasse pedra aqui, ele sabia que alguma ovelha ficou perdida ou foi caçada, alguma coisa do tipo. Essa que é a ideia, né, é uma correspondência. E foi daí que surgiu a necessidade de contar e a ideia dos números naturais. Acompanhe no quadro a característica desse tipo de número. O conjunto dos números naturais, ele é representado pelo símbolo N aqui, ó. E os números que o compõem são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é um conjunto infinito, né? Porque eu não tenho como contar quais são esses números. E aqui eu quero ressaltar 2 pontos. Em alguns livros, você não vê o zero como conjunto dos números naturais. Isso é algo na matemática, assim, que não é convencionado. Alguns livros utilizam o zero como conjunto dos números naturais, outros livros não utilizam. E aqui, para a disciplina de raciocínio lógico, a gente vai considerar o zero como sendo o conjunto dos números reais, dos números naturais. Para você ter uma ideia, na minha faculdade, quando eu estudei na faculdade, né, até o meu quase último período, o zero era considerado o conjunto dos números naturais. Aí eu tive uma disciplina em específico que ele não era considerado conjunto dos números naturais. Então, a gente tem essa briga ainda ali dentro da própria matemática. Mas, para nós, o zero, ele é considerado conjunto dos números naturais. E por que ele não é considerado às vezes? Porque ele surgiu, ó, bem depois dos conjuntos numéricos. Não se tinha uma representação para ele. As pessoas saltavam um espacinho, sabe? Então, por isso que a gente aqui considera ele como sendo conjunto dos números naturais. No quadro, nós temos a representação na reta numérica. Acompanhe. Nós temos aqui os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente.
E aqui nós temos uma medida unitária, ou seja, entre 0 e 1 não tem nada. Na língua popular, o que é um número natural, professora? Um número natural é aquele número que não tem vírgula, não é um número decimal. Isso bem na língua popular, sabe? Porque matematicamente é outra definição. Mas para que vocês entendam, um número natural, ele não tem vírgula. Ele é um número inteiro, sem vírgula, sem decimal. E aí, quando a gente fala no conjunto dos números naturais, ou em qualquer tipo de conjunto, se você vê a nomenclatura do conjunto com esse asterisco em cima, isso quer dizer que o zero ele não pertence àquele conjunto. E quando nós falamos do conjunto dos números naturais, se eu somo dois números naturais, o resultado é um número natural. Se eu multiplico dois números naturais, o resultado é um número natural. Agora, se eu faço a subtração e divisão de dois números naturais, nem sempre elas são realizáveis dentro desse conjunto. Então, nem sempre eu tenho um conjunto, um número natural. E quando nós falamos dos conjuntos, nós temos as propriedades da adição, por exemplo. Quem que é o elemento neutro? É o zero. Eu vou passar para o outro, que aí fica mais fácil. Eu acabei repetindo. O elemento neutro é zero, porque zero mais A é A. Zero mais qualquer número é A. Se eu tenho A mais B, isso é mesmo que B mais A. Meu professor na educação básica falava que a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, ou seja, a ordem que eu somo aqui, ela não vai alterar o meu resultado. E a associativa, a mesma ideia. Se eu tenho A mais uma soma dentro de um parênteses, pode ser essa soma mais um outro valor C. Eu posso ali associar os meus parênteses. Na multiplicação, nós também temos o elemento neutro, só que um número vezes 1 é o próprio número. A comutativa, a mesma coisa, A vezes B é igual a B vezes A. E a associativa, a gente também pode associar. Aqui, por ser um conjunto numérico e por ter essas características, essas propriedades valem. E você vai perceber que essas propriedades, elas são estendidas para os demais conjuntos, né? E qual que é o próximo conjunto? O homem, ele sentiu a necessidade de representar números negativos. E aí veio a criação dos números inteiros. Acompanhe no quadro. O conjunto dos números inteiros, como eu disse, ele surgiu dessa necessidade de representar valores negativos e nós podemos representá-lo como sendo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esse daqui não é o conjunto dos números naturais. Agora a gente vai acrescentar a parte negativa e a gente representa pela letra Z. Essa aqui é a representação. E aqui na nossa reta numérica, nós vamos ter tanto os valores positivos quanto os valores negativos. E aí a gente tem uma propriedade, que é a ideia de números opostos. Ó. O menos 3 é o oposto do 3. Para você guardar, o que é o conjunto dos números inteiros? Qual que é a característica? São os números que não possuem vírgula, ou seja, são números que não são decimais e que são positivos ou negativos. Esse é o conjunto dos números inteiros. E quando nós temos o conjunto dos números inteiros, nós podemos representá-los, né, dependendo, temos algumas exceções. Aqui é o conjunto do número inteiro sempre. Como eu falei, se você tem um asterisco sobre a letra, a representação do conjunto, isso quer dizer que você não tem o zero pertencente àquele conjunto. Se você tem o mais aqui, ó, abaixo do conjunto, você tem que os números negativos não pertencem. Esse conjunto ele é formado apenas por números positivos. Se você tem o menos, os positivos que não pertencem, só números negativos. E se você tem o estrela e o mais, os positivos, só que sem o zero. E aqui, sem o zero, só que os negativos. E aí, quando nós falamos, e a gente sabe que o conjunto N, ele está contínuo no conjunto Z, né? Eu tenho uma extensão. E nós temos também o conjunto dos números racionais. E aí entra os números com vírgula, os números decimais. Mas não é qualquer número que entra nesse conjunto. Ele é representado por essa letra e só pertencem a esse conjunto se eu consigo colocar o meu número decimal em forma de fração. Por exemplo, 0,5 eu consigo escrevê-lo como sendo 5 sobre 10, como sendo 1 sobre 2. Eu consigo fazer essa descrição, essa transformação. Agora, o número π, por exemplo, ele é 3,14, 15, 9 e assim por diante.
esse número eu não consigo colocá-lo na forma de fração. Se eu não consigo, ele não é um número racional. Então, para esse conjunto dos números racionais, pertencem ao conjunto todos os números que eu consigo colocar em forma de fração. Então, a gente tinha lá conjunto dos números naturais, só números positivos, né? E que não tem vírgula, vamos pensar assim, que não tem decimais. Aí a gente foi e acrescentou os negativos. Então, nós tivemos uma extensão. Agora, a gente acrescentou os decimais, que a gente consegue colocar em forma de fração. E aí, agora, daqui a pouco, nós vamos acrescentar mais um conjunto, que é aqueles que a gente não consegue colocar em forma de fração, como o π. Mas antes da gente ver o próximo conjunto, a gente tem também algumas nomenclaturas para o conjunto dos números racionais. Acompanhe. É a mesma ideia lá do conjunto dos números inteiros. O asterisco a gente exclui o zero, o mais são os números positivos, só encontram ali, só vale os números positivos, o menos o negativo, se tem asterisco e mais positivos e sem zero, e asterisco e menos negativo sem zero. E aqui, ó, o N está contido no Z, que está contido no Q. E agora a gente vai incluir aquele conjunto que ele a gente não consegue colocá-lo em forma de fração, que é o conjunto dos números irracionais. E ele é representado, a gente vai representar aqui por I. O conjunto dos números reais, que é o conjunto em que nós trabalhamos, ele é a união entre todos os números racionais, ou seja, todos aqueles números que eu consigo colocar em forma de fração, que são os meus inteiros, mais os meus decimais que eu coloco em forma de fração, união com os meus números irracionais. O número racional é uma representação decimal que tem infinitas casas. Aqui, por favor, coloca os 3 pontinhos porque faltou. O π, por exemplo, ó, acertei, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. São conhecidas, se eu não me engano, 45 casas depois da vírgula do π. Ele é um número que vai infinito. O raiz de 2 também. Esse é o conjunto, né? O conjunto dos números decimais que eu não consigo colocar em forma de fração. É o meu conjunto dos números irracionais. E aqui nós temos a representação em forma, né, de diagrama dos meus conjuntos. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais e que todo ele está contido no conjunto dos números reais. Só que, como que eu sei quem são os irracionais? São todos esses números menos os racionais. É toda essa área e a gente tira ali os racionais. Esses são os conjuntos numéricos. Tem mais conjunto? Tem. Só que a gente não trabalha, né? A gente trabalha também, tem o conjunto dos números complexos, que são números que trabalham com a raiz quadrada de número negativo. Raiz de índice par de número negativo, mas isso não está aqui, a gente não vai trabalhar com esse tipo de conjunto. Para ideia, é só o conjunto, até o conjunto dos números reais. Saber a característica de cada um desses conjuntos é importante quando nós vamos determinar plano cartesiano, quando nós vamos determinar um par ordenado. Então, saber cada uma dessas características é importante de cada um desses conjuntos. Quando nós falamos, né, em conjuntos numéricos, nós temos ali o conjunto dos números reais, onde a gente pode representá-lo numa reta. Essa reta, ela compreende todos os números reais, ou seja, aqueles números positivos, negativos, decimais, que eu consigo colocar na forma de fração, e os decimais, que são os nossos irracionais, que a gente não consegue colocar na forma de fração. E aí nós podemos fazer um estudo, né, entre esse eixo. E quando a gente tem dois eixos de forma que eles se cruzam perpendicularmente, nós temos o que chamamos de plano cartesiano. E esse plano cartesiano, ele nos auxilia a encontrar coordenadas, ele é algo, assim, essencial também na matemática. Acompanhe no quadro a definição. O plano cartesiano, nós vamos considerar dois eixos, o eixo x e o eixo y, e eles são perpendiculares entre si. Se eles são perpendiculares, quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. E nesse ponto de interseção, nós temos a origem. Então, eu tenho aqui o meu eixo x, aqui eu tenho o meu eixo y, aqui eu tenho a minha origem. O eixo x nós também chamamos de eixo das abscissas e o eixo y nós também chamamos de eixo das ordenadas. Esse é o meu plano cartesiano. E perceba aqui, o meu plano, quando eu faço uma interseção, nós temos 4, espaços aqui, que é o que nós denominamos de quadrantes. Então,
Então, eu tenho aqui o meu primeiro quadrante, o meu segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. A gente faz o estudo do quadrante, né, a nomenclatura, no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Por que a gente precisa saber os tipos de quadrante? Porque nós podemos determinar alguns pontos, a localização desses pontos. Se o meu ponto está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto. E aí vem outra questão muito importante. Tá, eu tenho aqui meu eixo X e aqui eu tenho zero, vamos pensar. Do zero para a minha esquerda, eu vou ter valores negativos. Do zero para a minha direita, eu vou ter valores positivos. Vamos pensar no eixo Y agora. O zero está aqui. De zero para cima, valores positivos. De zero para baixo, valores negativos. E aí, quando eu analiso cada um dos meus quadrantes, nós podemos determinar o valor do meu X e do meu Y. E quando nós fazemos, né, essa relação entre X e Y, nós temos o que denominamos de par ordenado. Ele é composto por duas coordenadas, no caso aqui X e Y. Acompanhe no quadro a definição. Cada eixo X está associado ao conjunto de números reais, assim é possível a gente localizar um ponto no plano cartesiano, sendo que a primeira coordenada desse ponto é um dos números no eixo X e a segunda é no eixo Y, aqui a gente tem um par ordenado. Como que a gente identifica? Principalmente agora nós vamos olhar os valores negativos e positivos. De zero, no primeiro quadrante, tanto o meu valor de X quanto o meu valor de Y, ele será positivo. No meu segundo quadrante, o X é negativo, mas o Y é positivo. Já no meu terceiro quadrante, os dois são negativos, tanto o X quanto o Y. E no meu quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. Exemplo, nós temos esses pontos e aí agora nós vamos determinar quais são as coordenadas desse ponto. Para a gente determinar a coordenada X, aqui nós temos Y e aqui nós temos X. Para a gente determinar a coordenada X, o que eu vou fazer? O meu ponto A está ali, né? Eu vou pegar nesse ponto A e vou descer até interceptar o meu eixo X. Eu fiz aqui ao contrário, né? Mas a ideia é de descer. Nós temos que ele vai cortar o meu eixo X no X igual a 2. E aí eu faço o mesmo procedimento de A até cortar o eixo Y. Está cortando em 3. Esse ponto é X igual a 2, Y igual a 3, está no primeiro quadrante, então os dois são positivos. O mesmo procedimento para o B, ó. Pego um ponto do ponto B, desço até interceptar o meu eixo X, menos 4. E faço o mesmo, só que agora com o eixo Y, 2. O meu ponto é menos 4 e 2. Ele está no segundo quadrante, onde o meu X é negativo e o meu Y é positivo. O 6 é a mesma coisa, só que agora o 6 a gente sobe, né? O C, perdão. Pegamos no ponto 6, subimos até tocar o eixo Y, o eixo X. Nós temos ali menos 5. E fazemos o mesmo pro eixo Y. Nós temos o ponto menos 5 e 3. Professor, e esse ponto D? Como é que eu vou subir aqui? Não tem como, professor, ele está sobre o eixo X. E aí, o ponto D, ele está sobre o eixo X. Se ele está sobre o eixo X, quer dizer que a sua coordenada é 7, o X vale 7 e o Y vale 0. Se um ponto está sobre, ou seja, em cima do eixo X, aquele ponto tem Y igual a 0. Se o meu ponto está em cima do eixo Y, aquele ponto tem o meu X igual a 0. Não é 0, 0. Não, se for 0, 0 tem que estar ali na origem, na interseção dos dois eixos. Não é isso. Se está lá, por exemplo, o ponto está lá no Y igual a 1. Quanto que é meu X? É 0. O meu ponto é 0 e 1. O mesmo caso ali. Nós tínhamos que o ponto dele estava sobre o 7 no X. Então, o meu ponto é 7 e 0. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque é muito comum errar, é muito comum fazer interpretação errada, principalmente quando a gente tem pontos sobre o eixo. Aquele ponto dele pertence a algum quadrante? Não. Ele está sobre o eixo das abscissas. Essa que é a ideia e é assim que a gente determina, né, um ponto no plano cartesiano. A gente tem que olhar para as coordenadas, para os valores de x e também para os valores de y. Quando nós falamos em plano cartesiano, nós podemos denominar o par ordenado. O que é um par ordenado?
Um par ordenado, eu vou fazer uma relação entre valores de x e y. E quando a gente trabalha com pares ordenados, nós podemos calcular também produto cartesiano. A gente tem dois conjuntos e a partir desse conjunto a gente faz o produto cartesiano, que nada mais é que encontrar pares ordenados. Acompanhe no quadro a definição de par ordenado. Um par ordenado representa-se um par ordenado por AB, em que esse número aqui é o primeiro elemento e B é o segundo elemento. E esses pares ordenados, eles só serão iguais se eu tenho ali o par ordenado AB e o par ordenado BC. Esses pares ordenados, eles só serão iguais se o primeiro elemento do primeiro par ordenado for igual ao segundo elemento do segundo primeiro elemento do segundo par ordenado, o segundo elemento do primeiro par ordenado for igual ao segundo elemento do meu segundo par ordenado. Essa que é uma característica. E aí, nós vamos para a ideia de produto cartesiano. Eu tenho dois conjuntos, x e o y, e nós vamos denominar de produto cartesiano de x por y, representado assim, o conjunto formado pelos pares ordenados, de modo que o primeiro elemento do meu par ordenado pertence a x e o segundo elemento pertence a y. Então, o produto cartesiano de x por y é o conjunto dos pares ordenados, x e y, tal que x pertence ao primeiro conjunto e y pertence ao segundo conjunto. Quando nós temos um produto cartesiano, nós estamos buscando as possibilidades de pares ordenados. Eu tenho ali o meu conjunto com n elementos e eu tenho o meu segundo conjunto com n elementos. Esse primeiro conjunto, ele pode ter o primeiro elemento desse primeiro conjunto, ele pode ter um par ordenado, ou seja, ele pode ser o primeiro elemento, né, do meu par ordenado, e ele pode ser ligado a todos os demais do meu segundo conjunto. Eu posso fazer essas associações. Vamos ver um exemplo que aí fica mais claro. Acompanhe. Nós temos aqui o conjunto A, 1, 2, 3, e o conjunto B, 4, 5. Eu quero determinar o produto cartesiano de A por B. Então, eu quero todos os pares ordenados em que o primeiro elemento do meu par ordenado pertence a A e o segundo elemento pertence a B. E aí, nós vamos fazer aqui no diagrama que eu acho que fica mais fácil. Esse é meu conjunto A. Eu quero todos os elementos, todos os pares ordenados em que o meu primeiro conjunto, o primeiro elemento pertence a A. Então, nós vamos analisar aqui, ó. Esse 1, ele pode ser associado tanto ao 4 quanto ao 5. Por quê? Vai satisfazer a ideia? Vai, ó. Primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Então, esse eu tenho dois pares ordenados. E aí, a gente faz esse processo para o outro, para o segundo elemento de A. O 2, ele pode ser 2, 4 e 2, 5. Ou ainda o 3, 3, 4 e 3, 5. Então, meu produto cartesiano de A por B são esses pares ordenados. É o conjunto de todos os pares ordenados possíveis que eu posso fazer, onde o primeiro elemento pertence ao meu primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. E a gente pode fazer a representação no plano cartesiano. A por B, meu conjunto A é 1, 2, 3. Eu posso representar 1 com 4, 1 com 5. Então, aqui eu tenho meus pontos, ó. 2 com 4, 2 com 5. E 3 com 4 e 3 com 5. Esses são os meus pares ordenados do meu produto cartesiano. E A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Por quê? Na definição de produto cartesiano, o primeiro elemento do par ordenado pertence ao primeiro conjunto. E aqui a gente está fazendo ao contrário, ó, a gente está fazendo B cartesiano A. Então, nós vamos analisar as possibilidades de associação do 4 e depois as possibilidades de associação do 5. B cartesiano A pode ter os pares ordenados 4, 1, 4, 2, 4, 3. Primeiro elemento pertence a B, segundo elemento do par ordenado pertence a A. E aí, quando a gente analisa o 5, a mesma coisa. 5, 1, 5, 2, 5, 3. Primeiro elemento do meu conjunto B, segundo elemento do meu conjunto A.
quando nós falamos no produto cartesiano, a gente tem uma ideia muito importante, que é a ideia de relação. O conceito de produto cartesiano, ele nos leva a essa ideia. Nós estamos relacionando um elemento de um conjunto com outro elemento de outro conjunto. Então, nós podemos definir uma relação como sendo um subconjunto do produto cartesiano A com B e escrever, dados os conjuntos I da A e B, uma relação R de A em B é denotada dessa forma e eu leio R de A em B. É um subconjunto do meu produto cartesiano. Por que que essa ideia de produto cartesiano, ela nos permite estudar essa ideia de relação? Nós não estamos, quando a gente faz um produto cartesiano, a gente não está relacionando cada elemento do meu conjunto A com um elemento do meu conjunto B. Nós estamos ali buscando todas as possibilidades que eu posso relacionar. Eu estou criando todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Eu estou fazendo uma relação entre esses conjuntos, eu estou relacionando-os. E essa ideia de relação, ela é fundamental na matemática, porque a partir dela que surge um outro conceito muito importante, que é o conceito de função, mas que não vem ao caso. Você tem que entender o que é a ideia de relação. Eu estou relacionando um conjunto com outro conjunto. Essa que é a ideia. Nós podemos utilizar a ideia de relação para analisar uma determinada situação e chegar a uma determinada resposta. Acompanhe no quadro a nossa situação. A empresa em que Adriano trabalha produz determinada peça usinada, que para ficar pronta passa por diversos processos em toda a cadeia de produção. Um de seus clientes fez um pedido de 3.000 unidades dessa peça usinada para 25 dias. Buscando responder ao seu cliente se conseguiria entregar a quantidade solicitada no prazo exigido, Adriano resolveu verificar, junto às anotações existentes no setor da produção, a quantidade de peças produzidas. Por descuido do funcionário, as anotações estavam incompletas e por isso só tinha o total acumulado produzido nas datas, conforme essa tabela. Nós tínhamos que no segundo dia foi produzido um total de 240. O que quer dizer esse acumulado? Quer dizer que no dia anterior, essa produção de 240 é do primeiro dia e do segundo dia. No quarto é a produção do primeiro, mais do segundo, mais do quarto dia. No sexto, do primeiro, mais do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto dia. E assim sucessivamente. E aí, com base nessas informações, como que a gente pode determinar se a empresa consegue ou não entregar essas 3.000 unidades no 25º dia? Como que a gente pode fazer isso? E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos analisar essa tabela em busca de uma relação. A quantidade de peças produzidas por dia, ela é determinada por alguma relação, onde eu vou associar dia e quantidade de peças. Essa que é a ideia aqui. Eu vou buscar essa relação. E para fazer isso, nós temos que analisar essa tabela. Acompanhe no quadro essa análise. Nós temos aqui que no segundo dia foi produzido 240. Se a gente olha do quarto dia para o segundo dia, o que nós temos? Que em 2 dias, foram produzidos, se a gente faz a subtração, foram produzidas 240 peças a mais. Se a gente faz 720 menos 480, nós vamos perceber que em 2 dias foi produzidos mais 240 peças. E se a gente faz 1.320 menos 720, nós vamos ter que foram produzidas 600 peças. Mas veja, aqui nós já de 6 nós passamos para 5. Então nós temos ali uma diferença. Se eu dividir essas 600 peças dividido por 5, nós vamos ter que em cada dia foi produzido 120 peças, que é essa ideia aqui, ó. Se a gente pega 480 e divide por 4, nós vamos ter 120. 120 é um valor em que é produzido por dia. Por dia eu tenho uma produção de 120 peças. Então a gente pode reescrever 240 como sendo 120 mais 120. A gente pode escrever isso em forma de multiplicação, que é 2 vezes 120. O mesmo com 480. É 4 vezes 120.
O mesmo com 720, é 6 vezes 120. E o mesmo com 1.320, é 11 vezes 120. Qual que é a relação que a gente percebe? A quantidade produzida, ela depende do dia. Em cada dia, eu produzo 120 unidades. Então, para eu determinar a quantidade de peças, basta que a gente multiplique o número de dias pela quantidade produzida por dia. Ou seja, o número de dias aqui a gente vai representar por A, 120 vezes A vai ser igual à minha quantidade produzida. Mas para a gente determinar uma relação, a gente tem que trazer qual conjunto, né, que ela pertence. E aqui a relação ela é dada de naturais em naturais. Por quê? Se a gente olha para a ideia de dia nessa situação, unidade de tempo, dia apenas. Nós não vamos ter um dia e meio. A fábrica não vai produzir um dia e meio. Ela produz um dia ou um dia, 2 dias, 3 dias. A gente não tem número decimal. E o mesmo para a quantidade de peças produzidas. Ou produz uma peça ou produz duas. Não produz uma peça, 333, por exemplo. Por isso que essa relação, ela parte do conjunto dos números naturais ao conjunto dos números naturais e ela vai me associar o par ordenado, né? Vai ser dado por A, onde é a minha quantidade de dias, e B é a quantidade de peças produzidas. E eu relaciono essas duas variáveis pela fórmula 120A vezes B. Essa que é a ideia de relação. Eu busquei ali uma relação entre dois conjuntos, entre a quantidade produzida e a quantidade de dias, e vi o quê? Que para produzir peça depende do dia. Eu sei que 120 é uma peça, quantidade de peças fixas, e a quantidade que eu vou produzir, ela, em determinado dia, ela vai depender de qual dia é esse. Essa que é a relação. Eu relacionei dois conjuntos diferentes por meio ali de uma determinada igualdade. Com isso, a gente consegue responder o nosso problema. Acompanhe no quadro. Nós temos que, a gente quer saber se no 25º dia, a empresa vai conseguir entregar a solicitação de 3.000 unidades. Nós sabemos que a quantidade de peças produzidas e o dia, ele é relacionado por essa equação. B é igual a 120 vezes A. B é a quantidade de peças. E A é o meu dia. A gente quer saber se no 25º vai ter produzido as 3.000 peças. 120 vezes 25, nós vamos ter exatamente 3.000 peças. Então, a empresa ela vai conseguir, sim, entregar essa quantidade de peça no 25º dia. Por quê? Porque ela vai conseguir produzir todas essas peças. A ideia de relação ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai no posto de gasolina abastecer seu carro. A quantidade que você vai pagar ao final depende da quantidade de litros vezes o preço da gasolina ou do álcool ali, do combustível. Isso é uma relação, né? Essa ideia de relação é uma ideia bem presente no nosso dia a dia e eu estou relacionando mesmo dois elementos, onde o primeiro elemento ele pertence a um conjunto e o segundo elemento pertence a um outro conjunto. O objetivo da atividade é que a gente analise uma situação e determine o produto cartesiano. Lembrando que o produto cartesiano são todas as possibilidades de par ordenado em que o primeiro elemento do meu par ordenado pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. Tendo isso em mente, eu quero que você determine o produto cartesiano entre. Acompanhe no quadro. Eu tenho o conjunto A, 2, 3 e o conjunto B, menos 1 e 2. Eu quero que você determine o produto cartesiano de B por A e também o gráfico cartesiano de B por A. Eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouco eu retorno para a gente descobrir qual é esse produto cartesiano.
Para resolver, então, nós temos que fazer as possibilidades de todos os pares ordenados que pertencem ao conjunto B e o segundo elemento pertence ao conjunto A. Vamos ao quadro para a gente corrigir a atividade. Acompanhe. Nós temos aqui, ó, A, B. Eu quero fazer cartesiano de B com A. Então, eu vou associar o primeiro elemento daqui com o segundo elemento daqui. Tenho esse par ordenado. Primeiro elemento desse com o segundo desse, menos 1 e 3. Agora, a gente associa o segundo elemento de B com o primeiro elemento, 2 e 2, e depois 2 e 3. Esses são os meus conjuntos, esse é o meu produto cartesiano entre esses conjuntos. E aí, a representação, a gente encontra esses pontos aqui no meu plano cartesiano. Menos 1 e 2 aqui, nós temos menos 1 e 3 aqui, 2 e 2 aqui e 2 e 3 aqui. Desconsidere esses pontos aqui porque não tem. Eu me equivoquei ali. E com isso, né, a gente encerra o nosso estudo sobre produtos cartesianos. Quando for fazer um produto cartesiano, por favor, atente-se à ordem. O produto cartesiano é conjunto de todos os pares ordenados possíveis, onde o primeiro elemento do meu par ordenado pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento ao segundo conjunto. Guarda assim, não guarda A vezes B, porque senão dá um tilt aqui no nosso cérebro e a gente acha que sempre tem que ser assim, e não é. É primeiro conjunto e segundo conjunto. E agora nós vamos recapitular a nossa aula. Acompanhe. Nós falamos sobre conjuntos, que é importante, né, você saber que é uma reunião de elementos. Quando a gente relaciona um elemento com um conjunto, a gente utiliza a ideia de pertence. Se o elemento está ali dentro daquele conjunto, ele possui aquelas características do conjunto, ele pertence. Se não possui, ele não pertence. E quando a gente relaciona conjunto com conjunto, se todos os elementos de um conjunto estão em outro, pertencem a outro conjunto, ele está contido. Se nem todos os elementos estão num outro conjunto, pertencem ao outro conjunto, ele não está contido. E aí, nós também fazemos as operações, né? A união, eu estou unindo todo mundo, representado por esse símbolo. A interseção, eu estou buscando o que há de comum nos três elementos. A diferença, A menos B, por exemplo, são todos os elementos que estão no primeiro conjunto, mas que não pertencem ao segundo conjunto. E o complementar, se a gente tem de A a B, isso é o complementar de A em relação a B, que é dado pela diferença entre o conjunto B e o conjunto A. E se eu tenho complementar de B em relação a A, isso é dado pela diferença do conjunto A pelo conjunto B. Essa que é a ideia de complementar. Falamos a respeito dos conjuntos numéricos, cada um com a sua característica, conjunto dos números reais, no conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais e irracionais. Falamos sobre plano cartesiano e sobre produto cartesiano. Esses, né, foram os assuntos. Só um detalhe, como que a gente representa conjunto vazio? A gente representa conjunto vazio assim ou assim. Por favor, não me coloque nada dentro dessas chaves, porque se você colocar, nós vamos ter um conjunto unitário. Esses, então, foram todos os conteúdos, né? Nós começamos lá com noções básicas da matemática, viemos para o estudo da lógica e agora finalizamos a nossa disciplina com a ideia de conjuntos. Todos esses conceitos, eles serão fundamentais para você no desenvolvimento do seu curso e também para a vida, porque são conceitos que, como a gente pode perceber, eles têm muitos exemplos aí no nosso dia a dia e é importante a gente, às vezes, analisar determinadas situações utilizando esses conceitos. Antes de me despedir, só gostaria de lembrar que vocês podem utilizar a calculadora para realizar a avaliação de vocês, não tem problema nenhum, né? E é o que vocês podem fazer, né? Utilizar a calculadora, porque a gente não tem fórmula, a gente tem conceitos ali envolvidos em cada um desses conteúdos que nós vimos durante a nossa disciplina. Com isso, eu finalizo a disciplina de raciocínio lógico matemático e até uma próxima disciplina.